estado de choque é uma falha violenta no sistema circulatório, ou devido ao infarto do miocárdio, chamado de choque cardíaco, ou pode ser o choque hipovolêmico devido à perda abundante de líquido, ou choque pode ser o choque anafilático, causado por envenenamentos, ou reações alérgicas a medicamentos. O choque mais comum no trânsito é o choque hipovolêmico, devido à perda abundante de líquido. Vamos imaginar o seguinte: um cara está dirigindo um carro, um motorista qualquer está dirigindo um carro, a 100 quilômetros por hora. Por alguma razão, o cara perdeu o controle do carro e bateu o carro no poste. Ele, sem o cinto de segurança, se impactou violentamente contra o volante do carro e conseguiu até esmagar o volante do carro no tórax. Será que esse motorista teve algum rompimento de algum órgão interno, pessoal? Será que um impacto como esse, onde o cara esmagou um volante de aço no tórax, ele teve algum rompimento de órgãos internos? Ora, Sim. Acredito que sim. se o cara tiver rompimento de órgãos internos, o sangue estiver, por alguma razão, fora das veias, circulando fora das veias, ainda que seja para as cavidades internas do corpo e não para as extremidades externas, certo? Está fora das veias. Há uma desproporção da quantidade de sangue em circulação. Ora, se há uma desproporção da quantidade de sangue em circulação, o coração vai disparar. O coração dispara, né? Aumenta o batimento, fica mais rápido, porque tem que compensar um pouco o sangue em circulação. Então, um dos sintomas do estado de choque é o pulso acelerado. O pulso fica rápido, porém ele fica fraco. Você tenta perceber o pulso e você não acha o pulso, certo? O pulso fica bem longe, fica fraco. A pele vai ficando fria e pálida, sudorese, baixa oxigenação, pouco sangue indo para o cérebro, simplesmente baixa oxigenação, a visão vai ficando escurecida, vai ficando simplesmente tonto, e a pessoa vem a perder a consciência, certo? A desmaiar. Isso é choque. É uma falha violenta no sistema circulatório, certo? Se a pessoa, na verdade, estiver em choque no trânsito, né, houve um acidente, a pessoa entrou em choque, a hemorragia não é visível, certo? Você não está vendo simplesmente ali nenhuma parte do corpo amputado, não está tendo nenhum sangramento externo, nada. A hemorragia é interna, se deita a vítima no chão, eleva as pernas da pessoa a uma altura superior à cabeça e coloca compressa fria no tórax da pessoa. O frio faz com que os vasos venham a se contrair e diminuir a hemorragia, e transporta a vítima o mais rápido para o hospital. Ora, se a hemorragia é interna, você não pode fazer nada além disso. Eleva as pernas e coloca compressa de gelo no tórax para que o frio, na verdade, venha, né, a contrair as veias internas, né, e aí diminui a hemorragia. Uma vítima em choque pode morrer em pouco tempo, 5 minutos, depende da quantidade de sangue que ela está perdendo. Entendeu? Isso é o estado de choque. Ah, Moacir, se a vítima tiver traumatismo craniano, sai sangue pela cabeça, aí você não eleva as pernas, porque senão você aumenta a hemorragia, tá certo? Mas em casos normais que não tem traumatismo craniano, certo? Se a vítima estiver em choque, você já vai responder para a sua prova, né? Que você vai deitar a vítima no chão, vai elevar as pernas da pessoa e vai colocar compressa fria no tórax da vítima, certo? Isso é choque. Falha violenta no sistema circulatório. O sangue vai se concentrar na região nobre, né? Sistema digestivo, cérebro. Uma pessoa em choque pode morrer em pouco tempo. Teve um rapaz em São Paulo que ele capotou o carro, né? Ele estava até consciente ainda, ele ligou para o resgate, ligou para a família, né? Ligou para a seguradora. Quando chegou no local o resgate, ele já estava morto, com o telefone na mão. Ele estava em choque. Ok? Dá para responder isso para a nossa prova? Agora vamos imaginar aqui o seguinte, pessoal. O desmaio. O que vem a ser o desmaio? Vocês acabaram de me dizer que o desmaio é uma perda momentânea dos sentidos. Acontece repentinamente, de repentemente, rapidamente, né? É por pouco tempo. O desmaio é uma perda rápida dos sentidos. O desmaio é uma perda súbita e temporária dos sentidos. Acontece repentinamente e por algum tempo.
Ou seja, o desmaio não é permanente. É uma perda rápida dos sentidos. Eu consigo ainda compartilhar com vocês aí a minha tela? Sim. Sim. Ora, se o desmaio é uma perda rápida dos sentidos, se eu estivesse com um de vocês aí agora aí, se eu estivesse com um de vocês, aí pertinho de vocês agora aí, e desmaiasse, o que é que vocês fariam, pessoal? Aí, Se eu estivesse aí perto de vocês e desmaiasse, o que é que vocês fariam? Colocaria as Olhava. pernas para cima. Uma opção? Alguém mais tem alguma ideia do que fazer com a vítima desmaiada? Liberaria as vias aéreas. Liberar as vias aéreas? Alguém tem alguma outra ideia? respira um álcool. Botar álcool, inspira álcool. Ventilava. Alguém tem alguma outra ideia? Ventilar a pessoa? Compressa de água fria no rosto, molhar o rosto. Verificar a testa. pulsação. Ok. Preste atenção no seguinte. Vocês me Deixar a disseram, vítima de costas e afrouxar um pouco a roupa. vocês me disseram agora que o desmaio é uma perda súbita e temporária dos sentidos. Vamos já lembrar a aula, né? Acho que foi, não sei se foi na terceira, quarta série, quinta série. Foi outro dia isso, né, pessoal? Deve ter sido outro dia, né? A gente pegou essas aulas de terceira, quarta série. A professora disse para a gente o seguinte: os principais sentidos do corpo são. Vou começar a dizer, vocês vão completar. Audição, Visão, tato visão, e olfato. tato, Paladar. paladar e olfato. Observe o seguinte: os principais sentidos do corpo: audição, visão, tato, olfato, paladar. Uma pessoa que perdeu os sentidos sente cheiro? Não. Sente cheiro? Não. Então, por que diabo colocar a ETA para a pessoa cheirar? Se ela não sente cheiro. Uma pessoa desmaiada sente dor? Uma vítima desmaiada, uma pessoa que sofreu desmaio, sente dor? Não. 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 Então, por que razão dar tapa na cara da vítima se ela não sente dor? É bom você pegar um negão com um braço bem grosso, desmaiado na rua, aqui, um braço de 50, dar um bocado de tapa na cara dele. Na hora que ele acordar, ele dá só uma barrufada em você. Nunca mais se dá tapa na cara de ninguém. Vítima desmaiada. Relaxou todos os músculos do corpo. A passagem da traqueia para o pulmão ficará aberta. Se você jogar água na cara de uma pessoa desmaiada, essa água vai descer para o pulmão e você vai matar a vítima afogada. A partir de hoje, nesse treinamento nosso, ninguém nunca mais vai jogar água na cara de ninguém desmaiado, dar tapa na cara ou colocar ETA para ela cheirar. O desmaio é uma perda rápida dos sentidos. Acontece de repentemente, rapidamente, mas é por pouco tempo. O que é que pode levar ao desmaio, Moacir? Fome. Fome leva a vítima a sofrer desmaio. Excesso de esforço físico ou mental leva a vítima a desmaiar. Queda de pressão postural leva a vítima a desmaiar. Está deitado no quarto sono, de repente, na verdade, né? O cara chega ali com uma bomba, ele assusta, acorda, João, pá! Você dá um pinote da horizontal para vertical, você levanta de vez, o sangue não chega rápido no seu cérebro, automaticamente você vai sentir a sensação de desmaiar. Visão escurecida, você deita de novo, dá um tempinho, volta normal novamente. Eu já desmaiei na academia, professor. Pronto, excesso de esforço físico, certo? Não pode. A pessoa pode desmaiar. Excesso de esforço físico ou mental leva a pessoa a desmaiar, certo? Queda de pressão postural leva ao desmaio. Está na horizontal, às vezes você está em casa deitado assistindo um filme, uma série, alguma coisa, você levanta de vez e você sente aquela sensação como se estivesse tonto. Alguém, tem gente que fala, poxa, acho que eu estou com labirintite. Não, filho, ali foi queda de pressão postural, certo? Isso pode levar a pessoa a desmaiar. Se desmaiar, deite a vítima no chão, afrouxe a roupa da pessoa, deixe ela confortável, eleve as pernas da pessoa a um nível superior ao tronco, que vai descer o sangue para a cabeça, ela volta mais rápido. Não tem nada que jogar água na cara da pessoa, dar tapa na cara ou colocar para ela cheirar. O desmaio é uma perda rápida dos sentidos, certo?
Faça apenas isso e responda isso para a sua prova. Pode ser que uma vítima venha entrar em convulsões. Uma crise convulsiva. Ora, o que vem a ser a crise convulsiva? A convulsão. É uma crise nervosa no sistema nervoso central. Na verdade, acontece por ausência de comunicação entre as células ou ausência de oxigenação nas células. A vítima entra em crise convulsiva. Quando a vítima entra em crise convulsiva, pessoal, os músculos do corpo, todos os músculos vão se contrair de forma involuntária. Do corpo, da face. A vítima vai cair, certo? Vai ficar se batendo. A glândula salivar é ativada, porque a vítima passa a salivar mais abundantemente, certo? E nesses casos, né, a salivação passa entre os dentes, já que o rosto contrai, os músculos do rosto contraem, a salivação passa entre os dentes e sai através dos lábios, passa para os lábios. Logo aparece alguém gritando: não pega na baba, que a baba pega. O outro vai dizer: segura a língua, que a língua enrola. Pergunta que eu lhe faço: a língua de uma pessoa pode enrolar? Uma língua enrola, pessoal? Não. Não. Eu só conheço uma língua que enrola. Eu só conheço uma língua que enrola. A língua de sogra. Essa enrola, certo? Aquela do aniversário. Faz que vai lá e volta, certo? Língua de sogra enrola. Língua de teiu enrola. Língua de tamanduá. Língua de cobra pode enrolar, certo? Não é à toa que às vezes o pessoal chama a sogra de cobra. Mas observe, pessoal, que, né, não existe perigo de a língua da pessoa enrolar. A base da língua ela cai sobre a glote, pode obstruir a passagem de ar. Cuidado simplesmente com essa ideia, por exemplo, de uma pessoa cair acidentada de trânsito, né, numa moto e tal, você pegar a mochila da pessoa e colocar debaixo da cabeça. Quando você simplesmente, né, bota a cabeça da pessoa para frente, porque observe que liberar as vias aéreas, nós já vimos aqui, falamos que liberar as vias aéreas, ó, é você para trás, pegar o pescoço e fazer esse movimento para trás, né? O queixo, a testa aqui, ó, você, ó, movimento do pescoço para trás, você libera as vias aéreas, certo? Se você fizer o inverso, a cabeça para frente, você vai, na verdade, obstruir a vias aéreas da pessoa. Então, quando você bota a mochila debaixo da cabeça, certo? Você obstrui a passagem de ar. Quando você impulsiona o pescoço, a cabeça da pessoa para frente, você vai obstruir a passagem de ar. Você vai impulsionando ela, por exemplo, com um travesseiro, né, sob a cabeça da pessoa, você movimenta o pescoço para frente e você obstrui a passagem de ar. Diferente de você liberar a passagem de ar. Olha aqui como eu estou liberando as vias aéreas. Posicionando a cabeça simplesmente para trás. Quando eu faço o inverso, certo? Eu vou obstruir a passagem de ar. Se você pegar uma pessoa e colocar debaixo da cabeça dela um travesseiro, a mochila, o capacete da vítima que caiu, você provavelmente vai obstruir a passagem de ar. Aí o cara desmaia, a base da língua, ó, a base da língua vem sobre a glote e obstrui a passagem de ar. Ela relaxa sobre a glote aqui, ó, obstrui a passagem de ar. Aí você leva, às vezes, né, as meninas, por exemplo, levam o namorado para o hospital com a cabeça no colo, pendente para frente, com a língua relaxada sobre a glote, obstruindo a passagem de ar, e ela vai chorando, né, alisando a cabeça dele, dizendo: você não pode morrer, você não pode morrer, você não pode morrer, matando o infeliz. Como é que ele não pode morrer? Você está matando ele, certo? Então, observe que se você botar a cabeça da pessoa para frente, ó, para frente, você obstrui a passagem de ar. Porque se você ficar nessa posição aqui, né, botar um travesseiro sobre a cabeça, você impulsiona para frente, você obstrui aqui, ó, a passagem de ar. A base da língua cai sobre a glote. Então, Boa você não tarde, pode fazer professor. isso. Boa. Professor, o celular deu um chute. Beleza, já voltou, tá tudo beleza.
Viu? Então, observe aqui o seguinte, pessoal, que você tem que liberar as vias aéreas. A gente já falou que esse movimento aqui de cabeça não se faz no acidentado, tá certo? Mas uma pessoa, por exemplo, que está em crise convulsiva, aí onde eu quero chegar, a base da língua ela pode cair sobre a glote, certo? Ela não está desmaiada ainda. Ela não perdeu a consciência. Então, se ela está em crise, vai cair se batendo, deixa a pessoa lá simplesmente se bater. Você vai proteger a pessoa, a cabeça da pessoa, certo? Proteger a cabeça da Vai pessoa em caso de paralisar, né? crise. Deixa a pessoa lá, simplesmente, se você afasta objetos dela de perto, né, para não se cortar, se estiver dentro de casa, pode cair ali um vidro, alguma coisa, uma louça, sei lá, que desde que se bate mesmo, de uma forma bem grosseira, né? A pessoa se assusta às vezes, a pessoa se batendo ali, mas ali se afasta objetos de perto, para a pessoa não se machucar, segura a cabeça da pessoa, ou seja, você não impede o movimento da crise, você só protege a cabeça da pessoa e espera a crise passar. Quando a crise passar, lateraliza a pessoa. Posição lateral de segurança. Bota a pessoa numa posição lateral de segurança. Ela não vai inspirar a própria salivação, não vai inspirar sangramentos, caso simplesmente ela estar sangrando, certo? Bateu o rosto, caiu, né? Partiu a boca, para não inspirar a própria salivação ou simplesmente o próprio vômito, no caso, nunca se sabe, o sangramento, você bota ela, né, nessa posição lateral de segurança. Se a crise for muito forte, na verdade, a crise convulsiva for muito intensa, não vai ser apenas, certo? Uma crise que a pessoa sofreu. Tem gente, por exemplo, uma crise é rápida, é 1 minuto e 20, crise convulsiva. Se passou disso, tá lá 2 minutos, 3 minutos em crise, aí foi 2 ou 3 crises consecutivas que a pessoa sofreu. O esforço físico que ela fez foi muito grande. Nesse caso, você tem que, quando a pessoa passa o efeito da crise, ela relaxa todos os músculos, ela provavelmente perde a consciência. Aí ela defeca e urina na mesma hora, certo? Sai os excrementos do corpo ali. Então, na verdade, se a pessoa, na verdade, defecou e urinou, passou a crise e ela perdeu a consciência, pega um cobertor, cobre a pessoa, para não dar hipotermia, né? Manter a temperatura do corpo da pessoa, chama a equipe de resgate, transporta a vítima para o hospital. Toda e qualquer vítima tem que ir para o hospital. Ela precisa receber ajuda especializada, ok? Toda e qualquer vítima tem que receber ajuda especializada. Então, a partir de hoje, jamais você vai inventar de meter a mão na boca de uma pessoa em crise convulsiva, certo? Você pode perder a falange do seu dedo, ela está em crise nervosa, certo? É uma crise involuntária. Não se vai colocar nada entre os dentes, pedaço de pano, cabo de madeira, nada disso, certo? Só vai simplesmente afastar objetos de perto da pessoa, ok? Afastar objetos de perto da pessoa, e você vai proteger a cabeça da pessoa para que ela não se machuque e botar ela na posição lateral de segurança, ok? Até aí, alguma pergunta? Queimaduras, pessoal, pode ser de 1º, 2º ou 3º grau. Quais são os sintomas de uma queimadura de 1º grau? Há vermelhidão na pele e um pouco de inchaço. Você queima as partes superficiais, até a exposição ao sol você se queima na queimadura de 1º grau. A de 2º grau, você já tem bolhas. As bolhas são proteções naturais do corpo que não devem ser estouradas, certo? A de 3º grau, além da epiderme e da derme, ela atinge as camadas mais profundas, os músculos, pode chegar até os ossos, é uma queimadura de 3º grau. Na sua prova não cai, de Detran não cai, mas tem uma queimadura de 4º grau quando atinge, na verdade, certo, os órgãos internos. Carbonizou tudo até os órgãos internos. É chamada de queimadura de 4º grau, ainda tem isso hoje na literatura. Mas na sua prova, certo, vai cair queimaduras de 1º, 2º ou 3º grau. Você já responde que a 1º grau tem a vermelhidão na pele, um pouco de inchaço é que mais dói. A 2º grau, acrescenta bolhas, que é uma proteção natural do corpo que não devem ser estouradas. A de 3º grau atinge as camadas mais profundas da pele, chegando nos músculos e podendo ir até os ossos.
O que eu devo fazer em uma queimadura, mocinho? Certo? Água corrente. Queimadura, você vai passar uma água corrente. Ou você pega uma bandagem limpa, né? Umedece um pano, certo? Umedece e coloca sobre o membro, na verdade, queimado, pega uma vasilha de água e vai ali umedecendo, protegendo o membro e mantendo ele sempre úmido. Olha aqui, ó, queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Não se pode permitir que um membro queimado vá próximo do outro. A mão não pode ir fechada, o braço não pode ir fechado, encostado uma pele na outra que está queimada. A cabeça, né, precisa encostar a cabeça próximo do ombro, que pode colar. O processo de restauração é muito rápido, pode colar. Você não pode deixar, não pode permitir que a pessoa vá com o membro muito próximo do outro, certo? Para o membro queimado não acabar simplesmente colando. Não se joga água em queimaduras por choque elétrico, queimaduras com ácido ou queimaduras com combustível. Se a pessoa tiver, né, queimada por choque elétrico, a corrente elétrica ela passa por dentro das veias e estoura em algum lugar. Ok? Então não se pode jogar água em choque elétrico. Se queimou com choque elétrico, porque a corrente passa por dentro. A corrente queima por dentro. Não se joga água em ácido. Todo ácido, pessoal, o ácido, na verdade, ele reage com água. É uma reação exotérmica que desprende calor, ou seja, você aumenta a temperatura. Se você joga água no ácido, ele ferve, você aumenta a temperatura. Então não se joga água na pessoa que está se queimando com ácido. Você remove o produto da pele primeiro, para depois você lavar com água em abundância. Se achar uma torneira, você você lava. Mas em abundância depois que você remover o ácido da pele, tá? O produto da pele. Mas não se joga água no ácido porque ele vai ferver. Ele aumenta a temperatura, você vai aí aumentar a queimadura. Vai piorar a situação. Então, choque elétrico, ácido ou combustível. A gasolina, por exemplo, se você pegar um recipiente, né, um copo, por fogo, colocar a gasolina por fogo ali, e você jogar água depois, você vai ver que você não apaga o fogo, na verdade. A gasolina ela se desprende, vai para a parte superior da água e continua pegando fogo. Se você jogar água na pessoa que está se queimando com combustível, você vai espalhar pelo corpo dela a queimadura. E aí ela vai sofrer uma queimadura muito mais grave. Então, não se joga água, na verdade, nesses casos, choque elétrico, ácido, combustível. No caso de combustível, rola a pessoa pelo chão, ou pega um cobertor, cobre a pessoa, abafa simplesmente ali. Uma das formas de extinção do fogo é o abafamento. Então, você jogou o cobertor por cima, você retira o comburente ou o oxigênio, nesse caso, o fogo apaga. Depois disso, transporta a pessoa para o hospital o mais rápido possível, tá certo? Então, queimaduras, você vai ter esses procedimentos aí simples. Não se passa em queimadura. Essa receita caseira que o pessoal inventa aí. Borra de café, clara de ovos, creme dental. Pelo amor de Deus, pessoal. Para remover da pele isso aí, meu amigo, dá muito trabalho e vai sentir a vítima vai sentir muita dor. Queimaduras simplesmente com pólvora, né? Em época de São João, que às vezes você tem que escovar ali o local, lavar ali com água corrente, tem que lavar bem forte, às vezes tem que usar uma escovinha, certo? Para poder retirar aquela pólvora, você não sabe o que é dor. Então não pode, certo? Fazer esses procedimentos caseiros aí, colocando, já vi gente botar até graxa em cremadura, tá certo? Não pode fazer isso, esse tipo de procedimentos. Até aí tudo bem? O que mais que o cara pode sofrer no acidente, pessoal? Ferimentos. Ferimento nos olhos. Nenhum objeto do corpo encravado no corpo deve ser retirado. Você aumenta a hemorragia, você aumenta a lesão. Então, se a pessoa tiver, na verdade, ferimento, pessoal, nos olhos, certo? Por qualquer razão ter um ferimento nos olhos, você vai proteger simplesmente o objeto. Como fazer isso, moça? Quando houver ferimento nos olhos, você pega assim, faz tipo, por exemplo, pessoal, uma rodilha como essa, um pouquinho menor, claro. Você coloca sobre os olhos da pessoa, né? Deixando o objeto que está gravado no olho passar, certo? O objeto passa aqui na rodilha, você protege, depois você pega uma bandagem, né? Uma atadura, e aí você fecha.
você aperta ali, rodeando toda a cabeça da pessoa. Ou seja, como o movimento de um olho passa para o outro, o ideal é que você faça o seguinte, feche os 2 olhos, você tapa os 2 olhos. Você não deixa o olho batendo, certo? Já que tem algo encravado no olho da pessoa. Você vai simplesmente botar a rodilha e você vai pegar ali uma bandagem e vai fechar os 2 olhos da pessoa. Ok? Mas não vai retirar o objeto do corpo. Não retira o objeto do corpo. Geralmente, quando há um corte, né, ferimento, se eu tomar uma facada, por exemplo, você vai fazer a compressão direta. Esse aqui é o procedimento correto. Aqui é a hemorragia externa. Ou seja, o que é hemorragia? É um corte, é um rompimento de um vaso, de veias, artérias ou capilares. Se houve hemorragia, certo, por corte de veia, como é que eu identifico, moço, que o corte é de veia? Como é que eu sei que uma veia foi cortada? A sua prova em especial, o sangue sai contínuo e vermelho escuro. Se o sangue sai contínuo e vermelho escuro, isso é uma prova que é um corte de veia. Se o sangue sai em forma de jato e vermelho vivo, isso é uma prova que é um corte de artéria. Corte de artéria, o sangue sai em forma de jato e vermelho vivo. O sangue, ele sai do seu corpo através das artérias e ele retorna através das veias. Então ele faz um circuito, ele sai e ele volta, ele sai e volta. Quando rompe uma artéria, o fluxo de sangue perdido é muito maior, porque sai no pulsar do coração. Então sai esguichando o sangue no batimento cardíaco. Quando corta uma veia, não. O sangue sai contínuo e vermelho escuro. Quando rompe uma artéria, o sangue sai em forma de jato e vermelho vivo. Gravar isso para sua prova. Mas como contém hemorragia? Com pressão direta no local. A hemorragia se comprime diretamente no local. Certo? Mas me diga uma coisa, se tiver uma amputação de um membro, se o membro for amputado, aí, filho, você tem que fazer um torniquete. Se o cara tiver um membro amputado no corpo, aí tem que se fazer um torniquete. Por exemplo, o cara amputou o braço num acidente de moto, o cara vai pegar aqui, pode rasgar uma camisa, pode ser uma corda, pode ser um cinto, algo não cortante, não pode ser algo cortante, tá certo? E ele vai pegar aqui simplesmente colocar. No caso, o cara amputou aqui o antebraço, né? O cara vai no húmero, que é o osso único, um húmero aqui em cima, ó, vai diretamente no húmero, e aí dá um nó aqui simplesmente na ponta da corda ou do pano, e pega aqui o pedaço de madeira, e ele vai girar, 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 até estancar a hemorragia. Quando estancar a hemorragia, ele vai escrever na testa da vítima TK, torniquete, só as iniciais TK, e coloca o horário em que ele colocou o torniquete. Até 3 horas após simplesmente o membro ser amputado, o médico, o cirurgião, ainda consegue reimplantar o membro. Então, pega o membro que foi amputado e enrole em um saco plástico, coloque no saco plástico, enrole no pano limpo e resfrie. Se possível, você resfria. Se conseguir achar, né, gelo, é recomendável você resfriar, colocar no gelo, não diretamente. Primeiro você protege, depois você resfria o membro e transporta a vítima mais rápido para o hospital. Ok? Você só vai usar torniquete em casos extremos. Não se usa torniquete em picadas de cobra. Não se usa torniquete em picadas de cobra. Se a cobra picar a pessoa, na verdade, ela vai injetar veneno na corrente sanguínea. Aí não vai ter jeito, filho. Você vai ter que levar a pessoa para o hospital para o pessoal utilizar o soro correto, o antídoto certo. Existem cobras que são venenosas, cobras que não são venenosas. Há quem diga que toda cobra é venenosa, mas algumas delas ela injeta veneno, outras não, né? Uma coisa é certa, diz que toda serpente é venenosa, a serpente é venenosa. Como é que eu conheço uma cobra se ela é ou não é venenosa? Como é que eu posso identificar uma cobra venenosa? Quem pode me ajudar aí? Como é que eu identifico a cobra venenosa, pessoal? Formato da cabeça? Triangular? Alguns dizem que a cabeça triangular é cobra da cabeça triangular. Se ela picar e não morrer, Ah, tá. Jiboia não tem veneno, não. Se ela picar e não morrer, então o cara simplesmente, né? Professor, Não é. Ah. jiboia diz que não tem veneno, não. Tem não, velho? Tipo, dá para Não. identificar
pelo formato do olho. Ela mata apertando. Olha só, dizem que a cobra venenosa, todas elas, né? Há quem diga que a cobra venenosa tem pupila vertical, como de felino. A cobra que tem o maior incidente, né? O maior número de acidentes no mundo é a jararaca. Observe que a pupila aqui dos olhos dela, ó, é vertical, como de felino, como de gato. Dizem que toda pupila vertical, a cobra é venenosa. Dizem. Jararaca é a que tem mais incidente no mundo, porque ela se adequa ao ambiente, ela é como se fosse um camaleão. O ambiente que ela tiver, ela pega o tom do ambiente ali. Então, por isso, é uma cobra que se esconde na folhagem, ela se camufla no ambiente e é difícil você enxergar. E aí acaba tendo muitos incidentes com essa cobra, a jararaca. Mas se você, ou você, espero que nunca aconteça, né? Mas se tiver algum incidente com animais peçonhentos, aqui em Salvador principalmente, você tem que dar a pessoa por Roberto Santos, por Subsolo, por CIAV. Lá é que é o centro de envenenamentos, na verdade, certo? O centro de envenenamentos é lá no Roberto Santos, ali no CIAV, no Subsolo. Lá o pessoal vai aplicar o antídoto certo. Então você pega o animal, se possível, captura o animal, leva junto com a pessoa para a pessoa identificar qual é o veneno. Pelo menos tira uma foto do animal, certo? Leva junto com a vítima para o Roberto Santos. Ah, moça, se eu pegar uma faca e furar o local da picada, vai funcionar? Sai o veneno? Claro que não. Ah, moça, se eu chupar o local da picada? Filha, fica complicado, né? Você chupar o local da picada. A depender de onde for essa picada, vai ficar mais complicado ainda você chupar o local. Então, não tem como você fazer ali, certo? O animal injetou veneno na corrente sanguínea, o veneno está circulando pelo corpo. Movimente a vítima o mínimo possível e transporte para o hospital. Não faça torniquete numa pessoa que sofreu uma picada de cobra, porque se você apertar o torniquete na perna da pessoa, daquele ponto que você fez o torniquete para baixo, não vai mais oxigenar. Se o sangue não circula para aquela região, não oxigena, vai começar a necrosar. Vai dar gangrena, vai ter que amputar a perna da pessoa. O cara fala, o cara amputou a perna, velho, cobra desgraçada. Não, filho, foi você que fez o cara perder a perna, certo? O seu procedimento é errado. Então não se faz torniquete, não se usa torniquete em picada de cobra. Só se faz torniquete em casos extremos. A fratura pode ser aberta, ela pode ser fechada. A fratura aberta, na verdade, se fala, né? O osso fraturado perfura a pele. Às vezes pode romper até uma artéria, tem que ter muito cuidado com a fratura, porque ela pode romper a artéria. Então, tem que se mobilizar imediatamente a pessoa, para que ela não se movimente e o osso fraturado possa aí romper vasos, veias e a própria artéria da pessoa. Então, observe que se quebrou o osso, se houver ali uma fratura, uma fissura no osso, será chamada de fratura. A fratura, né, fechada ou a fratura aberta, fechada, a gente já sabe que ainda simplesmente não é visível, mas você percebe a deformidade. Você percebe uma fratura através da deformidade do membro. Certo? O membro fraturado fica deformado. De cara consegue ver, né, a deformidade do membro. Nem sempre a fratura está exposta. Quando a fratura é aberta, está exposta, aí você vai ver o osso fraturado saindo para a parte de fora. Podemos ver aqui, ó, que esse membro está com alguma deformidade, né, pessoal? É claro que dá para você perceber que há uma fratura aí, uma deformidade no membro. Essa fratura é aberta ou é fechada, pessoal? Aberta. 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 Nem precisa perguntar, né? Está clássico que é uma fratura aberta. E a perna tá molinha. Aí eu falo. Então, observe aqui. No caso de uma fratura, o cara tem que usar talas. Bom, assim, me diga uma coisa, velho. Eu vou achar isso aí aonde? Claro que você não vai achar isso aí em lugar nenhum, né, pessoal? Fazer isso aí, pelo socorro na rua é improviso.
Você tem que pegar ali 2 pedaços de madeira, né? Botar de um lado da perna, do outro lado da perna, na frente, no fundo, pegar simplesmente ali uma atadura e enrolar a perna da pessoa toda, certo? Um bom recurso simplesmente para você imobilizar uma perna é amarrar na outra. Amarra as 2 juntas e transporta a vítima para o hospital, ok? Deve se imobilizar mesmo, porque esse membro não se movimente. Mas sim, eu tenho que botar o osso no lugar? Claro que não, filho. Né? Tem que fazer o médico, não é a pessoa que vai fazer isso aí. O socorrista não bota o osso no lugar. Ok? Apenas imobiliza o membro, para que esse membro não se movimente, agrava a situação. Quem tem a obrigação de colocar o osso no lugar é o médico, é um procedimento médico. Tá? Provavelmente é uma cirurgia. Ok? Então, a fratura é fácil de você entender. Agora, moça, como é que eu devo simplesmente proceder em transporte de uma vítima? Como eu devo transportar uma vítima? Como transportar uma vítima no acidente? Posso transportar uma vítima de acidente nessas posições aí, pessoal? Posso? Não. 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 Eu acho que não. Não. Vítima de acidente de trânsito, não, pessoal. No mínimo, são 3 pessoas para transportar uma vítima acidentada. Esse tipo de transporte aqui não pode ser feito. Você vai usar uma maca ou uma padiola para transportar uma pessoa acidentada de trânsito. O transporte de uma vítima de acidente de trânsito tem que ser pelo menos 3 pessoas. No mínimo, 3 pessoas para transportar uma vítima de acidente de trânsito. Tá certo? Usando a maca ou padiola, no mínimo 3 pessoas. O ideal é que isso devesse ser feito por 5 pessoas. Mas no mínimo 3 pessoas para transportar uma vítima de acidente. Pode usar uma tábua, se você quiser, uma porta de casa, se você quiser, certo? É por isso que é preferível esperar o resgate chegar. Só em condições extremas que você vai tentar movimentar uma vítima, e aí você usa uma maca ou uma padiola, certo? Em casos que você não tenha condições, né, de esperar o resgate chegar. Ou que o resgate não vai chegar a tempo, ou que o resgate não tem como ele localizar. Certo? No interior mesmo, onde minha mãe fica, um tanquinho, né, tem uma parte lá da rua principal, da via principal da rodovia, até chegar à parte da casa, dá mais ou menos umas 8 ou 9 cancelas, dentro do mato. Ali é um local que ninguém sabe onde chegar, indo para um outro interior, dentro da roça, dentro de um mato, até você dizer o SAMU onde é que fica aquilo ali, daqui que SAMU chegue, não dá condições nenhuma. Se você for um acidente de trânsito num lugar desse, você tem que usar uma maca ou padiola. Pega uma porta, arranca uma porta ali do quarto, sei lá, pega um pedaço de madeira onde a pessoa possa deitada, deita a pessoa ali, né? Certo? E transporta ali, com no mínimo 3 pessoas, tá certo? O ideal é ser feito isso por 5 pessoas. Se tiver uma picape, abre lá a picape lá no fundo, simplesmente bota a pessoa deitada lá, alguém vai segurando ali e vai transportar. Tem situações que você tem que transportar a vítima, tá certo? Mas para nossa prova, o ideal é que você não movimente uma vítima, não toque na vítima, não permita ninguém tocar em uma pessoa acidentada, espere o resgate chegar. A nossa prova, o básico é esse, é você esperar o resgate chegar. Mas você responde na prova que o transporte de uma vítima tem que ser no mínimo por 3 pessoas. Pergunta de prova. Uma vítima gritando de dor, uma outra vítima calada, a quem eu atendo primeiro? A quem eu atendo primeiro? A calada. Mandou. A calada. A calada. Tá calada? A calada. Calada, deve estar quase morto. Nunca chegue no hospital gritando, fazendo barulho, porque você está com as vezes aérea liberada, você está assistindo doce, está assistindo o corpo. Nunca chegue na emergência gritando. O procedimento ali não é esse, não. Atende primeiro a calada. Uma vítima com sangramento, outra sem respirar. Sem respirar. Qual o tempo máximo que uma vítima pode ficar sem oxigênio? 4 minutos. Qual a melhor parte do corpo da vítima para se verificar o pulso? O pescoço. E aí, tudo aquilo que eu já falei aqui para vocês agora. Tá certo?